Então, eu quero que vocês entendam durante o programa de hoje, vamos estudar a figura do herói, tão presente nos contos de fadas, nas histórias infantis, nas aventuras Disney, né? Vamos falar um pouquinho da figura do herói, do simbolismo que a figura do herói traz. Vamos falar de três figuras: o herói, o vilão, né? O vilão, que é aquela, né, figura antagonista ao herói, e tem um terceiro tipo que não é tão comentado, não é tão estudado, mas é muitíssimo interessante, e é por isso que eu faço esse gancho aqui com vocês, que é o anti-herói. Já vou explicar para quem não sabe exatamente o que significa, o que é a figura do anti-herói. Mas antes eu quero explicar para vocês, né, que essas três figuras, o herói, o vilão e o anti-herói, estão dentro de você. Você tem um herói interno, você tem um vilão interno e você tem um anti-herói dentro de você. E você vai entender já já, que eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Temos aqui 1 hora de programa ao vivo. Eu, Marcelo Cotrim, estou aqui iniciando o programa Entre Vidas dessa sexta-feira, ok? Justamente trazendo aí mais uma faceta desse assunto tão legal, né? Mais uma face desse assunto tão interessante, que é os contos de fadas e a análise psicológica, metafísica e até espiritualista acerca das histórias que, na verdade, eu venho repetindo uma frase aqui que eu acho que é muito importante para quem não pegou os outros programas. Os contos de fadas funcionam como sonhos que a humanidade sonhou, sonhos que foram, tanto que esses contos, eles são até hoje contados e recontados bilhões de vezes, né? No mundo todo, para tantas e tantas milhões e milhões e milhões de crianças, né? E adultos também, porque esses contos voltaram agora através do cinema, né? De uma maneira nova, com nova roupagem, né? Com efeitos especiais, com coisas incríveis, né? Então, são dos filmes de maior sucesso, são os filmes de magia, né? Como uma história como a de Harry Potter, ou outras, ou O Senhor dos Anéis, né? São as histórias que falam de heróis, vilões e anti-heróis, né? São as histórias mais modernas, né? E as mais antigas, que são tão tradicionais e clássicas, que eu venho trazendo aqui essa semana, como Cinderela, Bela Adormecida, Pinóquio, todas essas histórias têm um sentido oculto, um sentido psicológico, espiritual, oculto. E entender isso é lindo, gente. É lindo, é revelador, é transformador, promove curas incríveis. Então, entendam hoje. Hoje eu vou explicar para vocês durante o programa, além de você entender essas figuras às quais você se identifica quando assiste um filme, quando lê um livro, um conto de fadas, uma história chamada de infantil, mas que na verdade ativa a nossa criança interior de todos nós, né? Com elementos que não são nada ingênuos e infantis, né? Na verdade, você vai entender durante todo o programa de hoje como a mente funciona diante dessas histórias, como a mente funciona diante desses contos, né? E principalmente o processo de cura que vai sendo promovido, que vai sendo processado, ok? O processo de cura que vai acontecendo em nós a partir gente, até mesmo quando você assiste o filme, uma história no cinema, né? Como A Bela e a Fera, que eu trabalhei num dos programas dessa semana. Quando você pega a história e simplesmente assiste, só a sua emoção, só o fato de assistir já é um extravasar, já é uma exteriorização de conteúdos psíquicos profundos. Imagine você, além de assistir, compreender o que está sendo mexido dentro de você a cada história que você assiste e entender o que fazer em cima disso, ou seja, como promover uma reprogramação mental, emocional, um trabalho de cura emocional, né? Fundamentalmente um trabalho de cura para que você supere a dor, o sofrimento e seja uma pessoa feliz. Então, o trabalho que eu estou aqui explicando para vocês essa semana é de profundidade terapêutica muito grande, viu?
Por isso que eu falei que tem um curso agora que vai rolar, inédito, que eu vou fazer acontecer agora a partir do dia 6, né? O pessoal estava aguardando aí, recontando a sua história, onde você vai entender que todos os contos do mundo estão dentro de você, no teu inconsciente, no teu subconsciente. Vamos lá então, galera. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Bom, eu vou me remeter um pouquinho à psicologia. Vamos lá, sempre, né? Como não, né? Vou remeter um pouco à psicologia para entender conceitos de Freud, né? Que ficaram muito conhecidos. Por exemplo, a análise da mente em 3 partes. A mente humana tem 3 partes. O inconsciente, chamado de id, o consciente, né? Chamado o nosso lado consciente ligado ao mundo, né? E temos o nosso consciente pessoal e o inconsciente coletivo. O consciente nosso pessoal é chamado de ego. E esse inconsciente coletivo, com vários valores morais do mundo, religiosos e morais, é o chamado superego. Bom, tudo bem. Você vai entender algo muito curioso, muito interessante hoje nessa análise para você identificar durante todo o programa. Fiquem atentos aí e me contem, me digam, a hora que vocês forem identificando o herói dentro de você, o vilão dentro de você e o anti-herói dentro de você. E eu vou relacionar o herói, o vilão e o anti-herói, já está dando para entender, com o inconsciente, o consciente e o superego, beleza? Eu vou chamar de inconsciente, consciente e superego para ficar mais fácil. Então vamos lá, turma. Então, na verdade, primeiro entender, para poder continuar, que existe um mecanismo fundamental psicológico chamado de projeção psicológica. Projeção psicológica é um mecanismo natural, qualquer bebê se projeta, imagina, inconscientemente, sem saber, se projeta na mãe, a mãe se projeta no bebê. As projeções são, na verdade, formas de nos enxergarmos nos outros. Então, quando você pode ter uma projeção por alguém que você admira, ou você pode ter uma projeção por alguém que você odeia. E justamente odeia porque tem alguma coisa que você nega em você, não por ser parecido. Pode ser por ser parecido, pode ser porque é alguma coisa que te falta. E aí quando você vê alguém que tem aquela característica, aquela qualidade, você tem ódio. Porque você queria ter, você inveja. Na verdade, você inveja, né? Então a projeção psicológica, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E ela está presente na vida de todo mundo, é humano, é inevitável. Como eu disse, o bebê já se projeta na sua mãe, ou seja, a projeção é uma ferramenta natural, é um tipo de mecanismo natural psicológico. Só que nós, na nossa evolução, e é o meu propósito, eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entrevidas, ensinando vocês hoje aqui a crescerem, a evoluírem, a se curarem através desse entendimento dos arquétipos, né? Especialmente os arquétipos contidos nos contos de fadas, nas histórias infantis, né? Que é a temática da semana. Na verdade, você o tempo todo se projeta em parentes, familiares, professores na escola, colegas de estudo, depois de trabalho, enfim, artistas. Você se projeta em artistas, pessoas que você admira, pessoas que você odeia, políticos, né? Você se projeta até em religiões e religiosos, ou enfim, a projeção psicológica, ela é um mecanismo muito comum, está no cotidiano de todos nós, ok? Isso primeiramente é importante entender. Bom, antes de continuar aqui a falar sobre o assunto de hoje, né? Projeção psicológica e o anti-herói aqui no programa Intervidas, né? Eu quero lembrar vocês, galera, que eu estou aqui na FM Vibe Mundial, 95,7 FM, mas estou também na internet. Se quiser vir para a internet, interagir comigo, com comentários, com perguntas, venha para o meu Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial, ou para o YouTube, canal Marcelo Cotrim, ou ainda para o Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, beleza? Quem já está comigo, faz aquela gentileza, me ajude a ajudar mais gente, curtindo e compartilhando a live agora aqui no Insta
vai aqui no aviãozinho, curte, compartilha, marca os amigos, galera do YouTube, galera do Face também. E eu agradeço quem tem essa consciência e o gesto de curtir e compartilhar, né? Bastante importante para mim, eu agradeço a forma em retribuição de vocês, tá? Então vamos lá, turma. Continuando aqui o assunto, né? Queria aqui só avisar para quem queira vir para as redes sociais, interagir comigo aqui com comentários, com perguntas, assistir o programa, né? Aqui me assistir aqui do estúdio do rádio, não só escutar. E vamos lá. Então, voltando aqui, né? O que é essa projeção psicológica? Podemos chamar essa projeção psicológica de um espelhamento do nosso inconsciente no outro, no externo. Então, quando você se projeta, né, como eu disse, isso é natural, acontece na família, na escola, no cotidiano, tá? Mas, por que a humanidade construiu figuras míticas, ou seja, mitos? Por que a humanidade construiu mitos desde sempre, desde as antigas civilizações? Desde as antigas civilizações, a humanidade constrói deuses e vilões, heróis, deuses, heróis, vilões, ou seja, essas figuras, né, sejam os vilões, fossem monstros, né, ou até mesmo pessoas, né, os vilões humanos, mas enfim, de qualquer maneira, a humanidade sempre construiu a partir dos seus sonhos. De onde veio isso? Se a gente analisa lá atrás, na história humana, através dos sonhos, esses sonhos que a gente sonha quando dorme, né? Que são expressões das nossas sombras, dos monstros do nosso inconsciente. Esses monstros do nosso inconsciente, esses vilões do nosso inconsciente, eles são expressos e foram expressados e foram construindo a mitologia, todas as mitologias, né? Com todas as dificuldades, com todas como eu acabei de dizer, né? Os vilões do passado, os primeiros vilões do passado foram os grandes monstros e deuses do mal, né? Deuses dos infernos, né? Do subterrâneo e daí por diante. Então, na verdade, a ideia, né? Fundamentalmente, a ideia de que o inferno, né? O inferno e os deuses do inferno atuam em lugares, em abismos profundos, traz uma ideia psicológica muito interessante. São as nossas sombras, as sombras do nosso inconsciente. Ou, em outras palavras, galera, você tem seus monstros e vilões internos. Você é um vilão, em parte. Todos nós temos um lado vilão, todos nós temos um lado herói e todos nós temos um lado anti-herói. Vibe Mundial 95 FM.